Fala galera, beleza? Se eu estiver falando muito baixo, vocês me avisam para assim eu falar um pouquinho mais alto, tudo bem? Vendo que tem bastante galera aí, a galera tá reunida, tá a Bia, a Pri, que legal pessoal. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra a qual eu estava meditando durante esse tempo aí de quarentena que nós estamos tendo, né? Nós estamos impedidos de fazer muitas coisas aí por recomendação do nosso governo, para que a gente venha tomar devidos cuidados, para que a gente venha evitar estar em um ambiente com várias pessoas. E de certa maneira isso nos levou a cancelar alguns planos que nós tínhamos. Eu estava até ouvindo que, acho que o Teófilo Hayashi, né? Eles tinham uma conferência para agora em abril, e essa conferência eles adiaram a conferência. Eles não sabem quando vai fazer, mas eles estão adiando os planos deles, porque eles estão impedidos, né, por causa dessa pandemia, que tem nos atrapalhado, não diria atrapalhado, mas que tem causado um alvoroço no mundo inteiro, né? E com isso eu queria compartilhar com vocês uma situação um pouco parecida, não de um vírus, mas de algo que aconteceu de maneira que não era esperado para os apóstolos, mas em particular para o apóstolo Paulo. Lá em Atos 16, eu vou ler o versículos 6 e 7 e o 8 também, beleza? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Essa situação aqui é bem engraçada, porque o apóstolo Paulo ele tinha subido a Jerusalém para se reunir com os apóstolos, para receber instruções a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo. E na volta, ele foi para algumas igrejas entregar essas cartas. E estando nessa igreja, ele resolveu ir para outras igrejas que ele já tinha passado, que ele tinha iniciado um processo de plantação. E agora ele falou para o Barnabé: olha, vamos lá e vamos fortalecer essas igrejas. E o Barnabé concordou e tal, mas no final só foi o Paulo e o Silas para visitar essas igrejas. E a caminho, o Paulo tentou ir para uma região pregar o evangelho, mas ele foi impedido. E o legal é que ele não foi impedido por Satanás, ele não foi impedido por nenhum espírito maligno. O segundo versículo fala que ele tentou de novo, e as escrituras são muito claras. Elas falam, ele foi impedido pelo Espírito de Jesus. E depois de novo, Paulo vai para outra cidade, e estando naquela cidade, dormindo, ele recebe um sonho. Ele tem um sonho, e nesse sonho ele é direcionado a não permanecer naquele lugar, mas ir para outro lugar. E se a gente olhar assim de maneira muito rápida para esse texto, a gente pode pensar, cara, que loucura, né? O cara tinha uma boa intenção e ele estava sendo impedido de ministrar o evangelho naquele lugar, naquele momento. E aí a gente pode se questionar, a gente pode ficar pensando sempre de maneira negativa, sempre pensando as restrições que nós temos pela frente, aquilo que tem nos impedido, ou a gente pode olhar diferente. O apóstolo Paulo naquele momento, ele é muito legal porque o versículo seguinte fala que ele dormindo recebeu um sonho. Muitas coisas acontecem na nossa vida e elas nos impedem, vem como situações que nos fazem mudar os planos, adiar coisas, fazer coisas de maneira que a gente não esperava. A nossa intenção não era estar fazendo live neste momento, era estar reunido em células, mas devido às circunstâncias a gente precisou nos adaptarmos, e isso não é ruim, depende da maneira que a gente olha para as coisas, e é isso que eu queria levar você a pensar hoje, a meditar um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo ele não ficou inquieto, ele não ficou resmungando, ele não ficou ansioso ou até desanimou, não. O texto seguinte fala que ele dormiu. E eu não quero espiritualizar esse texto, mas me parece que ele tinha paz demais, cara. Ele tinha uma paz a ponto de
dormindo, receberam a direção de Deus. E muitas vezes, quando as coisas não saem como nós esperamos, quando os processos são interrompidos e nós precisamos, e Deus dá uma direção de fazer algo de outra maneira, a gente fica emburrado, a gente fica de mimimi, a gente até às vezes não quer mais fazer porque não é mais da nossa vontade, não é do nosso jeito, não é? E o bem legal é que o Paulo, dormindo, ele recebeu a direção de Deus. E o legal e engraçado que eu acho é que pra gente ouvir a Deus é preciso ficar em silêncio às vezes. Então em vários momentos, principalmente nesse, nós estamos sendo impedidos de várias coisas. E eu queria te levar a pensar e meditar que às vezes a gente pode ficar olhando para essa situação e ver os pontos negativos, ver as coisas ruins, ou a gente pode entender aonde Deus quer nos levar. Eu não acredito que Deus trouxe esse vírus, mas eu acredito que nada acontece fora do controle dele. Então Deus permitiu que isso esteja acontecendo, mas não é a vontade dele, não é a perfeita vontade dele. E por isso eu quero te levar a pensar, não olhe para o momento apenas agora, olhe para o todo. Olhe para onde Deus quer te levar, para onde Deus quer te colocar nessas situações. Às vezes a gente está tão agitado querendo fazer várias coisas e é necessário parar tudo para ouvir a voz de Deus e entender para onde Ele quer levar a gente. O apóstolo Paulo estava muito bem intencionado. O que ele ia fazer, é algo... eu não tenho nem palavras. Ele queria ministrar o Evangelho, mas não era da vontade de Deus naquele lugar e naquele momento. E ele precisou estar num momento de solitude, de silêncio, para poder receber de Deus. E nesses momentos que nós precisamos adiar vários planos, eu quero te convidar a também ficar em silêncio, para que você receba da parte de Deus uma direção, para que você possa entender aonde Ele quer que você esteja, não onde você quer estar, mas onde Ele quer. Quais os planos dele para a gente nesse tempo que parece tão difícil, e é difícil, mas nós devemos trazer esperança à vida das pessoas. Nós devemos usar desse tempo para transformar o ambiente onde nós estamos, por videochamada, por conversas no WhatsApp, por todos os meios que nós temos à disposição. Basta a gente às vezes parar e ouvir a voz de Deus. Eu me lembro de um dia eu estava ouvindo uma pregação de um pastor e ele estava perguntando a outro pastor como esse pastor orava. E ele perguntou, e o pastor respondeu para ele: eu peço a Deus aquilo que eu tenho em meu coração, eu oro pela minha igreja, mas depois eu fico em silêncio, eu não falo mais nada, eu busco esvaziar a minha mente, eu busco ficar em silêncio para saber o que Deus quer, para saber o que Deus está me direcionando. E às vezes a gente não tem esse hábito, a gente ora, a gente fala, e logo depois a gente sai. E aí não é mais uma conversa, é só algo que eu estou fazendo mecanicamente, é algo monótono. Eu não estou fazendo com Deus, mas eu estou fazendo comigo mesmo, porque só eu falo. Se o apóstolo Paulo não tivesse aquele momento de descansar, de dormir, que a gente pode interpretar de maneira a ter paz e descansar no Senhor, buscar ouvir a voz do Senhor, ele nunca poderia ter sido conduzido pelo Espírito Santo aí à Macedônia. E logo após ele ter sido impedido nessa situação, o lugar que ele foi é onde acontece aquela história que muitos de nós conhecemos, onde um carcereiro e toda a sua casa se converteram ao Senhor, porque Paulo e Silas foram presos. Você entende isso? Uma das histórias que a gente mais costuma contar na igreja aconteceu primeiramente porque um homem foi impedido e resolveu ouvir a voz de Deus para saber o que ele deveria fazer. E o legal é que nessa região que o Paulo estava, que ele desejava ir, era uma região, as cidades ficavam próximas, mas a região que o Espírito Santo queria levar ele, era uma região que ele precisaria dar a volta para chegar. Era atrás dessas cidades que ele pensava. E ele não titubeou, ele não demorou, mas logo que ele recebeu da parte de Deus essa direção, ele prontamente, o texto bíblico fala que ele foi, arrumou tudo que tinha para arrumar ali, os irmãos se reuniram com ele e eles foram embora. Foram direto para fazer a vontade de Deus. Isso é o que é o legal.
As coisas não estão sob o nosso controle. E isso é a graça da vida cristã. Porque senão a gente seríamos senhores de nós mesmos, né? Mas é Ele que é o nosso Senhor. E a gente precisa estar muito sensível e maduros a receber isso. Entender que Ele é o nosso Senhor. Então Ele determina aonde devemos estar. Ele determina aonde vamos chegar. E é Ele que determina como nós vamos fazer isso. Por isso eu quero te desafiar a parar de olhar para esse momento de agora, olhar apenas para o presente, mas olhar de uma maneira muito ampla. Deus não olha apenas no momento, mas Deus olha o antes, o agora e o futuro, o depois. Ele olha de uma maneira eterna para as coisas. E eu quero levar você também a pensar dessa maneira. Não olhe para as dificuldades, para aquele que está te impedindo. Porque às vezes nós estamos sendo impedidos porque Deus quer nos levar a outro lugar. E esse outro lugar só pode ser entendido a direção, onde ele fica, se a gente ficar um pouco em silêncio. E às vezes é difícil ficar em silêncio, porque ficar em silêncio é parar de ouvir a nós mesmos. É parar de seguir os nossos próprios pensamentos, nossas ideias, a nossa vontade, para seguir a vontade de outro. E é difícil pra gente. Mas eu quero te convidar, e eu quero te desafiar a viver isso. Esse tempo que nós temos, cara, nós podemos ficar murmurando, ou podemos, como Paulo e Silas, que foram direcionados para outro lugar, foram presos, e na cela eles cantavam, eles louvavam ao Senhor, a ponto de um carcereiro e toda a sua casa serem tocados e serem impactados pelo Evangelho. Provavelmente aquele carcereiro, que cuidava de várias pessoas e vários presos, transmitiu esse Evangelho. Imagina se o Paulo e Silas, quando foram impedidos, eles ficassem, então não vamos mais, vamos ficar em casa, vamos voltar para onde a gente estava, a gente já está fazendo mais do que devíamos, sabe? Não é esse o coração que nós devemos ter. É um coração que aprende a ouvir a voz do Pai, aprende a ouvir a voz do Espírito Santo e entender o que Ele deseja fazer. E o que Ele deseja fazer neste momento é algo tão grandioso que nós não podemos medir. Nós podemos pensar em algo, mas aquilo que Deus deseja realizar é superior. E a gente só vai poder experimentar, participar dessa grande obra e desse mover do reino, desse avanço do reino, que não para nem nesse tempo de crise. A gente só pode participar disso se a gente ficar um pouco em silêncio e ouvir a voz do Pai. E entender o que está acontecendo não é para sempre, é passageiro. E o que Ele deseja fazer é eterno na vida das pessoas. E por isso eu quero te levar e te desafiar a, nos seus momentos de oração, no momento de adoração, nós estaremos continuando com o louvor aqui. Nós queremos viver essa atmosfera de adoração cada vez mais. Mas eu quero te desafiar nos seus momentos a sós, quando você orar, você também parar para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar no teu coração. E às vezes você não vai ouvir hoje, às vezes você não vai ouvir amanhã, e às vezes essa resposta e direção de Deus vai demorar um pouco. Mas para quem é filho não importa, porque ele está na casa do Pai, não apenas para receber, mas para estar com o Pai. Então até a sua resposta chegar, até a direção do Pai chegar, desfrute da casa do seu Pai, desfrute de estar com Ele, desfrute de viver com Ele, não de receber dele apenas coisas, não de receber bens ou coisas que nós pedimos, mas da companhia dele, da presença dele, de conversar com ele e de se tornar tão íntimo ao ponto de quando ele falar com você, como um Paulo, você vai se levantar prontamente para fazer aquilo que ele te chamou e está te direcionando. Por isso eu quero te pedir, pare de pensar, pare de pensar de maneira negativa, pare de pensar apenas no agora. Pense de uma maneira mais ampla, pense naquilo que Deus quer fazer e que o que Ele deseja fazer é bem maior do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E nós precisamos sempre ter em nosso coração que Deus é bom e o que Ele faz, e tudo o que Ele faz é bom. Isso é uma verdade que precisa ficar firmada em nossos corações. Deus é bom e tudo o que Ele faz é bom. E eu queria estar orando com você e te desafiar a viver tudo isso que eu pude compartilhar com vocês.
de descansar e não olhar para os impedimentos, para as barreiras, para as dificuldades, complicações, tudo isso que nós precisamos adiar planos. Mas eu quero te desafiar a olhar e ouvir do coração do Pai o que Ele tem para nós, como Ele quer fazer as coisas e quando Ele quer fazer. Isso é muito importante. Eu quero orar com você e que, de fato, a gente possa continuar nessa atmosfera, nesse ambiente que não é um momento, mas é um estilo de vida que os filhos levam, de exaltar o Pai, de conversar com o Pai, porque melhor do que amar a Deus sozinho é amar a Deus em família. Então nós queremos continuar a viver esse momento. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Nós queremos olhar para as situações, não com a nossa própria vontade, mas nós queremos ser guiados por Ti. Nós queremos ir aonde Você deseja nos levar. Essa situação pode nos levar a pensar de maneira negativa, a ficarmos parados, a pensar que o Senhor é ruim, mas Espírito Santo, nos ajude a lembrar e ter em nossos corações que o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. E o Senhor está nos conduzindo a um lugar. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo foi conduzido a um lugar que anteriormente foi impedido de ir para outro, para que ele pudesse impactar a vida de um carcereiro, pudesse impactar a vida de uma família, pudesse impactar a vida de pessoas, pudesse manifestar o evangelho de poder. Por isso eu peço a Ti, nos conduza a um lugar de solitude, a ouvir a Tua voz, a não nos movermos enquanto não ouvirmos a Tua voz, a não tentarmos fazer com nossa própria força, mas esperar em Ti, aguardar em Ti. E enquanto essa resposta, essa Sua direção não chega, que nós possamos permanecer desfrutando da Tua companhia, estando contigo, desfrutando do que Você fala e do que temos a viver juntos, porque a Sua intenção é ser um conosco, Pai, nós queremos isso. Por isso eu Te peço, nesse tempo, nos ajude a ouvir a Tua voz e a entender o que Você deseja fazer, como Você deseja fazer e a hora que Você deseja fazer. Em nome do Senhor Jesus, continue presente e nos conduzindo a esse momento de adoração, Espírito Santo. Esse momento onde possamos viver contigo e nos relacionar, exaltar o Teu nome, para que Ele seja glorificado em toda a terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tamo junto, galera.